Nossa, Henrique já entrou, que maravilha! E aí, querido Henrique, esperando um pouco a galera entrar aqui, até te convidar, Henrique, mas já já faço o convite. Boa noite, Duda. Boa noite, Preta, Paulo. Valeu aí por entrarem no nosso ao vivo dessa noite, né? Maiara Fafini, uma querida, saudade enorme de você. Então, gente, hoje a gente vai fazer aqui o nosso ao vivo com um convidado muito especial, uma pessoa que eu tenho orgulho de trilhar uma luta juntos, uma militância juntos, que é o pastor Henrique Vieira. Hoje a gente vai falar de uma perspectiva também da pandemia a partir da perspectiva religiosa. Eu acho que isso não é um tema qualquer nesse momento, acho que é importante a gente fazer. Então, quero dar boa noite a Glauce Pimenta, que também chegou aqui, a Celinha, o Jota, um beijo grande. E importante também a gente falar sobre a luz daquilo que a gente viveu esse fim de semana, né? De ter o Bolsonaro ali como um dos grandes figuras mobilizadoras de, enfim, mobilizações que pediram ali o fechamento do Congresso Nacional, pediram ali pelo AI-5, enfim, mais uma atentado à democracia produzida não só pelo Bolsonaro, mas os bolsonaristas que encontram nesse momento de pandemia também uma possibilidade de estar construindo um discurso social que coesione a base do Bolsonaro, e isso para a gente é muito preocupante, porque ao invés da gente ter que se preocupar com, enfim, com o investimento em vacinas, em pesquisas, enfim, que leve aí a uma situação de superação dessa pandemia de coronavírus, a gente acaba se preocupando com as besteiras que o Bolsonaro fala, né? Essas besteiras que, ainda que a gente vê que ele agenda, ele pauta os meios de comunicação, ele também acaba negligenciando um debate que possa ser sério, correto, com relação à pandemia. Então, ainda que muitos de nós tende a considerar uma besteira tudo que o Bolsonaro fala, né? E ele falou, eu sou a Constituição, não é deslocado do momento político que a gente está vivendo. Então, é muito importante que a gente possa ter também momentos de reflexão. Então, convido você a ficar aqui com a nossa live, que eu já vou chamar o Henrique Vieira. Vi que entrou aqui o Siri, entrou uma galera, a Larissa, do Cristineres, Eduarda, Júlia, enfim, uma galera, Alcimar, uma galera boa que está acompanhando também os debates que a gente tem feito. Então, Marcelão, querido, saudade, beijo grande. E a Dani também está aqui com a gente. Vamos conversar. Agora eu queria também pedir para vocês, porque as nossas lives elas só conseguem durar até 1 hora, porque a gente ainda não está engajado no Instagram de forma a gente ter mais público. Quanto mais público a gente tiver nas nossas lives, mais tempo a gente ganha também podendo ficar aqui fazendo debates que sejam importantes e que façam sentido para a população. Então, joga aqui do lado o coraçãozinho e vai convidando a galera para acompanhar a nossa live. E aí, gente, falar com vocês que hoje o pastor Henrique Vieira, que já vai entrar, é uma pessoa importante para que a gente possa fazer também um debate a partir... Olha o Henrique aí, querido Henrique, obrigada por ter aceitado o nosso convite, concretamente tê-lo aqui. É uma honra para a gente e trazer também todo um debate com relação à pandemia numa perspectiva religiosa é fundamental nesse momento, né? Nesse momento onde a gente procura a cura de uma doença concreta que está fragilizando a humanidade, mas também a gente precisa muitas vezes procurar uma cura espiritual, e o quanto que nesse momento de pandemia a interlocução entre fé e política também é utilizada de maneira muito nefasta.
E você, mais do que ninguém, tem pautado isso. Eu acho que é muito importante a gente conseguir ouvi-lo nesse momento. Então, muito obrigada pela participação, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Renata. Eu que agradeço o convite. Você me ouve bem? Ouço sim, muito obrigada. Tá tudo certo aqui. Tenho acompanhado o teu mandato e tem sido um mandato brilhante. Assim, parabéns pela atuação, pelo protagonismo, pelo compromisso com as pautas populares. Enfim, está sendo muito bom, excelente o teu mandato. Essa já é a minha avaliação, mas tenho ouvido em tudo quanto é canto, assim, sobre como o teu mandato tem sido fundamental nesse tempo. E obrigado por esse convite. A gente assiste no Brasil, na verdade, um fanatismo religioso que se traduz num projeto de poder. Isso é muito perigoso. Um projeto de poder antidemocrático, antilaico, avesso à diversidade, que busca dominar todas as instâncias da vida social, que não conversa com o diferente, que busca eliminar a diferença. Na verdade, esse fanatismo religioso, que se traduz em projeto de poder no Brasil, ele tem dispositivos fascistas, na minha compreensão, porque ele trabalha numa lógica permanente de supressão da diversidade e numa lógica permanente de controle sobre o conjunto da sociedade a partir de uma determinada perspectiva. Então, é algo muito perigoso que nós estamos assistindo no Brasil. E o presidente da República, ele expressa muito esse fanatismo religioso, essa aversão à democracia. Na verdade, ele nunca teve qualquer compromisso com a democracia, com a diversidade, com a pluralidade, com os direitos humanos, com o povo pobre, com o povo trabalhador. Ele não tem tradição democrática, ele não tem princípios democráticos. Mas, realmente, no último período, ele incorporou uma determinada linguagem religiosa e se movimenta de forma muito sutil, de forma muito habilidosa, buscando pactuar com determinados grupos religiosos dentro do campo evangélico. Eu sempre gosto de enfatizar que o campo evangélico é plural, o campo evangélico é heterogêneo, o campo evangélico não é um bloco monolítico. Então, aquela frase simples, mas importante, não generalizar os evangélicos. Mas é fato que existe um segmento evangélico com muito poder político, com muito poder econômico, com grande poder nos principais meios de comunicação e que esse segmento tem projeto de poder, que esse segmento se articula apoiando o presidente da República. Então, é um cenário muito complicado. E esse extremismo religioso não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno global, né? A gente vê no mundo inteiro um crescimento dessa narrativa, que é uma narrativa pautada numa verdade absoluta, portanto inquestionável, e numa verdade absoluta que busca usar o Estado para controlar o conjunto da sociedade. Por isso que é necessariamente antidemocrático, antilaico e absolutamente violento. Então, como pastor, como discípulo de Jesus, eu busco, de alguma forma, denunciar esse fanatismo religioso supostamente cristão e todo o significado bélico, sangrento, violento que ele traz para a vida e para o nosso país e para o nosso povo. Não é um cenário fácil, mas a gente não pode abrir mão desse debate. É um debate central nos rumos da democracia no nosso país. Posso só concluir esse raciocínio ou já estou falando? Claro. Não, claro, conclui sim esse raciocínio que é importante, assim, para você não perder aí a meada. Porque eu acho, na verdade, o que eu queria dizer é que existe uma relação entre neoliberalismo e extremismo religioso. Boaventura de Souza Santos, no livro Se Deus Fosse um Ativista de Direitos Humanos, que é um livro que eu super recomendo, ele faz essa análise, eu concordo com ele.
o neoliberalismo ele vai esvaziando os espaços coletivos, ele vai desmantelando as políticas públicas, ele vai privatizando as diversas áreas da economia. O neoliberalismo é uma perspectiva civilizatória pautada nesse capitalismo ao extremo, o individualismo, a rivalidade, a competição, o esvaziamento do sentido comunitário e coletivo da vida. E esse neoliberalismo, ele vem numa perspectiva globalitária, não é global, né? É um globalitarismo, é uma imposição desse modelo neoliberal que vai desrespeitando especificidades culturais, territorialidades, vai criando essa cidadania global mediada pelo mercado e pelo consumo. E esse modelo civilizacional do neoliberalismo, ele cria uma crise permanente, ele cria uma ausência de sentido coletivo para a vida, de sentido comunitário e generoso para a vida. E ele cria uma camada de pessoas desfuncionais, pessoas que não funcionam para essa lógica, pessoas que sequer chegam naquela área ali do consumo. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade que os direitos do consumidor são mais valorizados do que os direitos humanos. Ninguém questiona o direito do consumidor. E, evidentemente, que o direito do consumidor tem a sua importância. Não estou questionando isso. Mas é curioso um tipo de sociedade que direitos humanos são questionados e direitos do consumidor não são. Porque, em certa medida, a gente vive numa cultura que o consumo define dignidade e que muitos corpos não carregam valor próprio. Corpos que não são funcionais, corpos que não produzem, corpos que não consomem, corpos que podem morrer. Esse neoliberalismo, para concluir esse raciocínio, cria essa fratura social, esse esgarçamento dos laços sociais, essa perda de sentido coletivo e comunitário para a vida. É nesse vazio criado que o extremismo religioso entra de forma profunda. Porque o extremismo religioso vem com uma verdade absoluta, vem com uma forma correta de viver, uma forma correta de encaminhar a vida. Então, o extremismo religioso é um sintoma do neoliberalismo, é uma outra moeda desse neoliberalismo. Ele tenta dar um chão objetivo para essa vida cada vez mais em cima de uma areia movediça no mundo neoliberal. Então, assim, eu tentei fazer uma fala que pega uma dimensão global, em que no mundo inteiro narrativas autoritárias crescem, narrativas autoritárias com atravessamento religioso. Isso acontece no nosso país de forma muito engenhosa e dramática, mas eu não faço essa análise para a gente ficar imóvel e apenas espantado. Pelo contrário, o desafio é grande, a vida pede coragem e nós temos que encarar a realidade para produzir novas alternativas. Temos que ser, nas palavras de Ariano Suassuna, realistas e esperançosos. Então, eu não faço essa análise para a gente cair no pessimismo, mas para a gente pensar e construir saídas para um mundo melhor. Exatamente. Nossa, foi muito importante essa sua fala inicial, porque abriu um leque de possibilidades de análises, né? Henrique, ontem eu falava com o Ronilson Pacheco, um querido, que fez também uma análise a partir do que é a realidade nos Estados Unidos, o quanto que, nesse momento também que a gente experimenta todo o que vem engendrado por trás do racismo estrutural na nossa sociedade. Então, foi muito importante o Ronilson falar dessa denúncia, né? Como se faz vocês, nesse papel também de lideranças religiosas, de um campo progressista, de um campo que entende a religião enquanto liberdade e não aprisionamento das almas. O quanto que vocês são figuras essenciais para fazer esse debate também dessa articulação fundamentalista que tenta, inclusive, falar que só existe um campo do evangelho, que só existe um campo onde apoiar o presidente da República com toda a sua
ignorância, e também não só ignorância, mas uma postura negacionista, negando a realidade, negando a ciência, e com práticas fascistas, o quanto que a gente precisa de figuras como você, como o Ronilson, enfim, outras figuras. Amanhã eu vou estar aqui no nosso ao vivo conversando com o Adailton também, que é uma figura super importante do candomblé, que traz para a gente também uma reflexão fundamental nesse momento. E você trouxe dois elementos que, para mim, é importante para a gente analisar, além de tudo, né? Que é o neoliberalismo, né? E aí eu vou pegar um empréstimo aqui do Bembe, que ele fala de necroliberalismo, né? O quanto que essa construção neoliberal, ela também traz consigo não só o que são os limites do capital, e ele está se mostrando cada vez mais limitado nesse momento de pandemia, mas o quanto que o neoliberalismo ele construiu também uma narrativa, um discurso de apropriação das vidas, né? De apropriação da vida daqueles que se define quem deve morrer e quem deve viver. E nesse momento de pandemia, a gente vê muito claramente isso, né, Henrique? Quando a gente olha para a favela e para a periferia, o quanto que essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, mas que não é de agora, que já é anterior, porque o neoliberalismo está aí, o capital está aí para usar as pessoas, para produzir riqueza, mas não para dividir a riqueza. Né? Não para dividir a possibilidade concreta de uma vida digna, né? E foi muito importante quando você falou que o consumo é quem define a dignidade, e isso também mostra para a gente o tamanho da nossa responsabilidade nesse momento político, né? Nesse momento histórico que vem uma pandemia. E nesse sentido, eu queria também ouvir de você, né? Porque você falou de extremismo religioso colocado aí a serviço de uma política nefasta, né, de uma necropolítica, o quanto que a gente tem visto também líderes religiosos, como Malafaia, inclusive, que tiveram que ter aí o Tribunal de Justiça fechando concretamente a possibilidade de ter cultos, né, impedindo que tenha cultos, né, o quanto que nesse momento também de elevada dor social, né, que a gente está num processo de sofrimento social, e nesse momento de quarentena, isolamento social, essas coisas se afloram, e o quanto que eles utilizam também dessa sua liderança religiosa para fazer com que essas pessoas neguem também a realidade, né? Como é que você vê isso? Excelente pergunta, Renata. Posso, antes de responder, comentar um pouquinho mais sobre o neoliberalismo? Claro. Claro. Pois o neoliberalismo é essa versão mais escancarada do capitalismo. E o capitalismo, na minha compreensão de mundo, inclusive a partir dos princípios da minha fé, ele é um sistema ecocida e genocida. Ou seja, ele não respeita o conjunto da natureza, nem o conjunto da humanidade. Por isso que eu estou usando ecocida e genocida. É um sistema feito para a morte. A morte não é o aleatório, a morte não é o imprevisível. A morte é o efeito esperado por um modelo que coloca o lucro acima da dignidade humana. Isso não fica só em termos teóricos. Essa morte é operada cotidianamente, seja matando diretamente, como, por exemplo, o genocídio da juventude negra em nosso país. É uma operação política de letalidade e de eliminação, evidentemente atravessada por esse racismo estrutural que marca a nossa sociedade. Mas a morte é produzida no sentido da letalidade e também no sentido de deixar morrer, matar ou deixar morrer. E se deixa morrer quando se esvazia o serviço público de saúde, se deixa morrer quando não se investe em saneamento básico, se deixa morrer quando não se investe em política séria de acesso à moradia, se deixa morrer quando a economia funciona para garantir a rentabilidade
do capital e não a dignidade das pessoas. Esse modelo é pró-morte, necessariamente. É a gestão da morte permanentemente. Então, até do ponto de vista da minha espiritualidade, me cabe denunciar um modelo civilizacional que vai coisificando tudo. E isso tem efeito na nossa subjetividade também, porque a gente vai, aos poucos, se acostumando com tragédias sociais. Eu costumo dizer que mais absurdo que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. Ou seja, a gente perde a capacidade de sentir o mundo, de se preocupar com o outro. A nossa subjetividade se torna alienada e privatizada. As nossas emoções já não se direcionam mais à vida, à humanidade, à existência do outro. Então, esse modelo capitalista neoliberal, ele é produtor de desumanidade. Ele é produtor de indiferença crônica. A gente passa pela rua, vê um carro, vê um poste, vê um prédio, vê um ser humano sem casa e tudo ganha igual valor. Porque a gente aprende a naturalizar o absurdo. Então, eu acho que esse momento de pandemia gravíssimo, triste, ele revela também esse modelo caótico que a gente vive. O vírus é um dado da natureza, o vírus é uma aleatoriedade, o vírus é dessa ordem da própria vida. Mas esse vírus, ele encontra uma sociedade. E essa sociedade não é natural. Essa sociedade é construída historicamente. Então, o vírus está na ordem do imprevisível, do imponderável, na minha compreensão. Mas a nossa sociedade é construção histórica. E esse vírus encontra uma sociedade injusta, desigual, que ainda tem fome, que ainda tem subnutrição, que tem a crise dos refugiados, que tem o extermínio de povos originários. Uma sociedade que, na verdade, ataca sistematicamente a Mãe Terra. A crise humanitária que está diante de nós, fruto desse modelo produtivista, é muito mais grave do que a crise que nós estamos vivendo agora. Se a gente mantém esse ritmo de produção e de consumo, a Mãe Terra está nos alertando pelo aquecimento global, pelo derretimento das calotas polares, pelo aumento na temperatura do mar e do nível do mar, por diversas variações climáticas que já estão acontecendo. Já tem indicadores de que o tempo da natureza não é o tempo do mercado. Mas a gente vive numa sociedade que salva o mercado enquanto acaba com a vida. Portanto, eu só queria reafirmar que esse modelo neoliberal é uma violência necessária a essa forma. E tem um último detalhe ainda sobre isso, é que, na minha opinião, Renata, neoliberalismo e fascismo não só não são antagônicos, eles são parceiros, eles são amigos. Porque quando o Estado democrático de direito, um avanço histórico com muitos limites, não funciona mais, quando os pactos sociais já não são mais possíveis, na minha compreensão, as elites econômicas não têm nenhum escrúpulo, não tem nenhuma ética democrática, não tem nenhuma sensibilidade com a vida dos mais pobres. Se mecanismos autoritários e ditatoriais são necessários para salvar o modelo, eles são utilizados sem nenhuma compaixão. Então, neoliberalismo e fascismo não só não são antagônicos, como são amigos, como são parceiros. E agora, desculpa se eu me alonguei muito, eu queria falar rapidamente sobre essas lideranças religiosas que, na verdade, não têm compromisso nenhum com a vida, não têm compromisso nenhum com a dignidade humana. Não é uma religiosidade genuína, não é uma espiritualidade pautada pelo amor, pelo cuidado com o próximo, pelo respeito à diversidade. É uma religiosidade bélica, beligerante, raivosa, mal-humorada, sem graça, tacanha, mesquinha, fechada em si mesmo. E é uma religiosidade muito mercadológica. A gente está falando de grandes empreendimentos econômicos altamente lucrativos. Tem lideranças evangélicas aí andando de jatinho com o dinheiro que veio do membro que mal tem o que comer.
é uma transferência de renda ao contrário. É do bolso do pobre para o bolso da liderança religiosa, usando a narrativa religiosa e uma interpretação absolutamente equivocada e distorcida da Bíblia. Portanto, infelizmente, não me surpreende que determinadas lideranças questionem a ciência, questionem as orientações da Organização Mundial da Saúde, porque, via de regra, são lideranças mais preocupadas com o seu império econômico do que com a vida efetiva das pessoas. Porque é um tipo de experiência religiosa que não tem simpatia no olhar, não tem empatia no coração, não tem solidariedade genuína. Então, me cabe dizer que isso não tem nada a ver com a ética do Evangelho, isso não tem nada a ver com a vida, com o testemunho de vida e com os ensinamentos de Jesus, muito pelo contrário. Quando eu leio os Evangelhos, eu vejo que Jesus foi insuportável para esse moralismo religioso que coloca dogma, doutrina e dinheiro acima da dignidade humana e da felicidade das pessoas. Perfeito, Henrique. É muito importante quando você traz essa avaliação, né, do genocídio, inclusive quando você abre falando do que é toda a necropolítica e o quanto que o genocídio da juventude negra também traz esse aspecto do que o absurdo deixou de ser absurdo, né? Então, a naturalização de operações policiais em plena pandemia de coronavírus, né? A gente assistiu e assiste isso cotidianamente na favela e na periferia. Baixou a quantidade de operações, mas isso não quer dizer que elas não continuem existindo, né? A gente falava com o Raul hoje, ele estava me contando da violência policial que um amigo dele sofreu, assim, uma coisa absurda, o Raul Santiago, lá do Complexo do Alemão. Então, essas coisas não pararam, pelo contrário, elas, nesse momento de pandemia, ficam ainda mais invisibilizadas, né? E é importante a gente usar esses canais de denúncia, que é fundamental. E você trouxe também a questão do deixar morrer, né? Aqui no Rio de Janeiro, concretamente, a gente teve um contingenciamento desde fevereiro de 94% do orçamento previsto para saneamento básico. Ou seja, a gente está falando, e esse é o debate no mundo, né? O quanto que a água não pode ser mercantilizada, né? O quanto que nesse momento de pandemia, que a gente tem a utilização, vamos lavar as mãos para a gente evitar aí o alastramento da contaminação do coronavírus, a gente tem o governo do estado, aquele que muitas vezes é tido como sensato, justamente porque ele não nega a ciência, mas está fazendo um contingenciamento naquilo que eles consideram gasto, né? Ele considera saneamento básico gasto. Isso é um absurdo. Nós sabemos que saneamento básico é investimento em saúde pública, é investimento em dignidade humana, inclusive, né? Porque quando a gente fala de saneamento, a gente está falando da destinação dessa água e da distribuição dessa água, inclusive. E nesse momento, na favela e na periferia, falta água como sempre faltou, né? Mas nesse momento ganha contornos dramáticos diante daquilo que deve ser a higienização das mãos, enfim. Então, o deixar morrer, ele é muito concreto. Ele é muito concreto na favela da periferia. E aí, quais são as prioridades hoje dos governos, né? O Witzel, em plena pandemia, fez uma comissão para apressar a privatização da SEDAI. Ou seja, de novo, aquilo que eu estou dizendo, se a água é um bem inegociável, ele quer mercantilizar a água a partir do apressamento do processo de privatização da cidade e utiliza isso, inclusive, em outros municípios, né, em outras prefeituras, com um argumento do tipo, se você privatizar a sua água, a distribuição de água no seu município, a gente vai flexibilizando a circulação interna desses municípios. Então, em nome disso, o Witzel fez um decreto flexibilizando a circulação interna em 30 cidades do Rio de Janeiro. Olha o tamanho do problema que a gente tem, né? Logo depois do decreto dele, 5 cidades apareceram com coronavírus.
Então, é muito flagrante essa política, né? E é importante quando você fala assim, e eu estou dando exemplo de como isso se processa na construção da política pública, Perfeito. na construção da prioridade da política pública, né? Por isso que a gente entrou na Alerj, né? A gente entrou com um pedido, com um projeto para inviabilizar a privatização da SEDAI nesse momento e outro projeto para que a gente possa fazer uma distribuição alternativa de água na favela e na periferia, com caminhão-pipa, com distribuição de água em garrafa, porque se essa pessoa não tem água para beber, como ela vai lavar as mãos, né? E para além disso, né, a gente aprovou na última semana um projeto de lei, Henrique. Então, eu acho que nesse momento também, além da gente fazer as nossas denúncias, a gente tem que botar aquelas pautas que a gente sempre trouxe, né? Assim como a renda básica sempre foi uma pauta desse campo da esquerda, desse campo progressista, sempre foi uma pauta, e agora o Bolsonaro trata como se fosse ele que tivesse inventado a renda básica, a renda emergencial, né? Assim como, desse ponto de vista, a gente está conseguindo pautar, no âmbito do Estado, o debate sobre os prédios abandonados, os prédios públicos e privados abandonados. Então, a gente conseguiu aprovar na semana passada. Claro que o projeto é autorizativo, mas isso não perde o valor de pautar o debate na sociedade, de construção de centros de abrigamento nesses prédios públicos e privados que estão abandonados hoje. Ou seja, a gente fala de moradia também, porque em pandemia você precisa lavar as mãos, ou seja, você precisa d'água, você precisa estar em casa, em quarentena, em isolamento social. Mas e essa galera que não tem água, que nunca teve água corrente regularmente, essas pessoas que não têm um lar, que não têm uma casa, que não têm um teto, como ficam? Então, assim, esse é o momento também da gente extravasar as contradições, mas é aquilo que o capital se utiliza para concentrar a riqueza, né? Concentrar a riqueza nas mãos daqueles que já são ricos. Por isso que eles mandam tanto os pobres irem para as ruas trabalhar para salvar a economia, quando na verdade quer salvar o bolso deles e não salvar a vida desses pobres que sim precisam trabalhar, que sim precisam aí ganhar seu pão de cada dia, né? Nessas lives, Henrique, inclusive, já passando para você, eu tenho conversado com moradores de favela e periferia, falando das mobilizações que são fundamentais, e a gente tem botado aqui nas nossas redes sociais os locais para a doação, enfim. Mas também falei com a presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas no Rio de Janeiro. O primeiro caso registrado de morte do coronavírus foi de uma empregada doméstica. Então, o quanto que essas pessoas que cuidam de outras pessoas, inclusive, estão vulneráveis. Então, olhar nesse sentido também, desse lugar de onde você ocupa, onde nós estamos ocupando a partir do parlamento. Enfim, a gente não acredita no parlamento com a revolução, como um processo de revolução, mas a gente acredita num processo de ocupação desse lugar com as pautas que são necessárias. Então, Henrique, queria te ouvir falando um pouco desse processo também de fortalecimento do próprio Estado, né? A gente falou aqui do Sistema Único de Saúde, a gente falou aqui o quanto que o sucateamento da lógica do Estado como provedor de bem-estar social é algo que é muito patente. Como que a gente pode trazer essa discussão hoje, nesse momento em que a gente tem visto a pandemia, inclusive, sendo utilizada para o esvaziamento do próprio Estado? Pois é, Renata, muito interessante tudo que você falou e as frentes de atuação do seu mandato, todas absolutamente necessárias. Depois eu até queria te fazer umas perguntas sobre a situação do Estado do Rio de Janeiro em algumas áreas, para você me atualizar e atualizar também quem está chegando na live. Na minha opinião, Renata, assim, nós temos que trabalhar para fortalecer o Estado enquanto garantia e promoção de direitos. Evidentemente que dentro de uma perspectiva de futuro, de sociedade que a gente sonha, a gente quer uma sociedade em que essa instituição do Estado sequer seja necessária a partir de uma plena emancipação humana. A gente sonha com uma sociedade que não tenha mais ricos e pobres. A gente sonha com uma sociedade que não tenha mais uma riqueza produzida coletivamente
sendo apropriada por poucos. Então, a gente pensa no futuro, a gente constrói olhando para frente, querendo uma sociedade livre de toda e qualquer forma de opressão. Mas nós temos responsabilidade com o nosso tempo histórico. Nós temos responsabilidade com o tempo presente. O tempo presente é a matéria sobre a qual nós trabalhamos. E, nesse sentido, nós defendemos um Estado que tem os seus investimentos voltados para garantia de direitos e para redução de desigualdade. E com cada vez mais mecanismos de participação popular. E, na verdade, acho que tem a ver com a ampliação da capacidade de consumo do povo, tem a ver com isso. Mas, mais do que isso, tem a ver com garantia de direitos. Isso acho que tem a ver com o nosso campo político. A gente defende a ampliação da capacidade de consumo pela ampliação do poder aquisitivo da população. Só que, mais do que isso, a gente defende mudanças estruturais na economia para que haja, de fato, a universalização de direitos e a redução de desigualdade. E isso se faz combatendo privilégios historicamente estabelecidos no nosso país. Então, trabalhamos para que o povo participe cada vez mais do processo decisório, que significa aperfeiçoar e ampliar a nossa democracia, e trabalhamos para que o orçamento seja prioritariamente destinado para a garantia do funcionamento pleno e cada vez mais amplo dos serviços públicos. Um mecanismo perverso que existe no Brasil, eu não sei exatamente como funciona no estado do Rio, em termos exatos de número, mas um problema que nós temos na nossa economia em geral é o problema da dívida pública. Grande parte do orçamento fica para o pagamento de juros e amortização de uma dívida que nunca é avaliada de fato, que nunca é auditada, que a gente nunca sabe exatamente o tamanho. Fica um rolo compressor sem fim que vai consumindo os recursos públicos. E, na prática, fica menos investimento para a saúde, para a educação, para saneamento, para mecanismos de participação popular e por aí vai. Então, acho que a gente tem que redirecionar o orçamento público para, de fato, investir em garantia de direitos. Acho que esse é um horizonte fundamental. Eu lembro que, quando eu era vereador em Niterói e eu estudava mais o orçamento, era impressionante como a própria lógica orçamentária sucateava o Estado. Como a própria lógica orçamentária fazia com que boa parte dos recursos públicos ficasse nas mãos de grandes empresas e sobrasse pouco para melhorar a qualidade de uma escola, para ampliar posto de saúde, para equipar mais os hospitais, para fazer com que a rede de saneamento se ampliasse, para melhorar a cidade em termos de infraestrutura em caso de muita chuva, entende? Ou seja, fica uma roda econômica que o Estado vai perdendo capacidade de investimento em direitos. Só que isso não é no automático, isso é decisão política. Isso é fruto de uma determinada forma de pensar o Estado, de pensar a sociedade, de pensar a economia. E curioso, Renata, é que esse Estado mínimo, cada vez mais mínimo em termos sociais, ele vai ficando cada vez mais máximo em termos penais e punitivos. Então, tem aí uma relação entre desmantelamento de políticas públicas, pauperização do povo, privatização de áreas estratégicas da economia, por um lado, e, do outro lado, aumento do encarceramento em massa, letalidade policial. Ou seja, o mesmo Estado que reduz a sua capacidade de garantir e ampliar direitos, aumenta a sua capacidade de prender e de matar. E tudo isso com um viés elitista, colonial, racista. Pronto. É o neoliberalismo, é o necroliberalismo, é o Estado mínimo em políticas sociais e o Estado máximo em termos penais, punitivos e absolutamente seletivos. Portanto, quando você começa a dar exemplo
do estado do Rio, eu começo a ver a materialidade dessa conversa. Não fica só em conceito. Exatamente. Seu mandato está lutando para que a água seja um direito que chegue a todas as pessoas. Seu mandato está lutando para que haja renda mínima, para que as pessoas possam sobreviver e até mesmo ficar em casa, num momento em que o isolamento social é a melhor medida. Então, repara que isso não são conceitos apenas acadêmicos que ficam no livro. São decisões políticas que ou qualificam ou desqualificam os serviços públicos. E eu não sei se você concorda comigo. Na verdade, você pode me corrigir em tudo. Eu estou aqui me aventurando a falar de economia, orçamento público. Eu tenho as minhas leituras, eu tenho os meus estudos, a minha formação, mas eu posso estar falando coisas equivocadas e não é porque está na live que você não possa me corrigir, tá bom? Pode me ajudar a entender melhor. Mas agora a gente vê isso. Será que a nossa rede de saúde pública não poderia ser melhor estruturada se o SUS fosse mais valorizado? E isso não aconteceria se mais dinheiro tivesse sendo investido nessa rede? E não só mais dinheiro, se houvesse um mecanismo democrático dos próprios profissionais da saúde ajudarem na decisão sobre o que fazer com o recurso público na área da saúde. Portanto, eu sou um entusiasta da participação popular, de uma democracia cada vez mais direta e dos recursos públicos sendo prioritariamente utilizados para garantia de direitos. Estou falando de saúde, de educação, de água tratada, de saneamento básico, de equipamentos culturais e esportivos. Isso tudo num país dos mais desiguais do mundo. O que eu estou falando aqui não é nenhum programa revolucionário, né? É um programa que cabe até dentro de uma plataforma do capital ainda, mas é que a nossa elite tem uma mentalidade tão colonizadora, tão escravocrata, tão mesquinha, tão desumana, que nem esses mecanismos básicos de diminuição de desigualdade a gente consegue implementar no Brasil por conta dessa relação terrível de elites políticas com elites econômicas. Mas ainda bem que tem povo na rua, tem movimentos sociais, movimentos populares e mandatos combativos como o seu. Poxa, Henrique, imagina, o que você está falando faz todo sentido e é carregado de uma expertise que é, sim, teórica, mas ela é da prática, né? O quanto que é importante o seu mandato de vereador é referência para nós também no trabalho que a gente desenvolve na Alerj. Sem dúvida nenhuma, tudo que você tem trazido aqui para nós é extremamente pertinente e faz coro com o que a gente está pensando também. Com relação a isso, fique tranquilo, com certeza tem todo essa perspectiva, né? Do quanto que as elites, na verdade, elas se constituíram num papel de privilégio, né? E para manter esses seus privilégios, por exemplo, quando a gente fala de taxar as grandes fortunas, quando a gente fala de cobrar impostos sobre jatinhos, sobre, enfim, iates, isso causa um grande burburinho, né? Se a gente, o quanto que a gente precisa falar de que quem tem mais precisa pagar mais, concretamente. Mas paga pelo que tem. Se quem tem um carro popular precisa pagar o seu IPVA, enfim, todas as contas que vêm porque você tem um carro popular, por que um cara que tem um iate, que tem um jatinho, não pode pagar? Sim. Olha que loucura! Então, assim, a gente vive uma sociedade que ela é do privilégio, que ela, para manter essa classe economicamente rica, que aí junta, né, Henrique? É muito importante a gente falar dessa aliança entre o poder econômico e o poder político. Sim. Colocado dentro desses parlamentos, né? Que é basicamente, né, a Thalíria que fala isso, né? Capitanias hereditárias, né? Que ali o poder político e econômico passa de pai para filho. E eles vão fazendo assim a manutenção dos privilégios daqueles que já têm muito. Então é importante a gente falar desse lugar de construção também de uma outra lógica e visão desse próprio parlamento. Quer falar, Henrique? Pode falar. Eu queria te fazer umas perguntas. Não sei se agora já faço ou não.
Não, já faz, porque a gente, daqui a pouco, 10 minutos só para a gente terminar. Mas tá sendo legal, né, Rê? Tá demais, nossa, aula, você dá aula. Eu queria saber como ficou a questão da renda mínima no estado do Rio. Eu queria saber se o governo indicou alguma coisa de planejamento até quando vai o isolamento social. E tem uma coisa me preocupando muito, queria saber a sua opinião. O Brasil me parece muito tímido em termos de teste sobre coronavírus. Eu começo a achar que essa é uma estratégia do governo federal mesmo, porque se você não faz testagem em massa, você provoca subnotificação, que é o que está acontecendo no Brasil. E eu acho que qualquer transição futura do isolamento social para o distanciamento social, rumando para uma normalidade, na minha opinião de leigo, é fundamental a amostragem em massa para ter uma ideia de quantos pegaram, quantos não pegaram, e assim ter mais assertividade e eficiência nas decisões de governo. Então, eu queria te perguntar sobre renda mínima no estado do Rio, isolamento social no estado do Rio, e se pelo menos o estado do Rio, porque eu sei que o governo federal não tem colocado testagem em massa como prioridade. Eu soube que Niterói está começando essa semana um processo de testagem em massa, a Prefeitura de Niterói. Queria saber como é que o governo tem sinalizado isso, se tem alguma notícia, porque eu estou achando que o Brasil está errando gravemente. Me parece que testagem em massa cria parâmetro para saber o que fazer daqui para frente. Não sei se você concorda. Não, super concordo. Já estava falando, inclusive, com relação a isso, porque o decreto do governador para flexibilizar a circulação interna nessas 30 cidades era justamente dizendo que nessas cidades não teriam casos de coronavírus. Mas, ora, se não está testando, como é que ele pode afirmar isso? Olha que loucura. Então, assim, não há qualquer perspectiva de testagem em massa no estado do Rio de Janeiro. Não há. Você não vê o governador falando isso. Pelo contrário, o secretário de saúde, ele fala, não temos como testar todo mundo. Então, aqueles hoje, concretamente, que estão morrendo, a gente não sabe se de fato estão morrendo de coronavírus ou não. Porque não há, gente, esses números são todos subnotificados. Exatamente. Por exemplo, eu tenho acompanhado de muito perto, você falou do encarceramento em massa, eu tenho acompanhado de muito perto o número de pessoas que estão morrendo dentro do cárcere. A gente já teve diretor com coronavírus, a gente já teve agente que morreu de coronavírus e todos os casos de morte durante a pandemia do coronavírus até agora dentro do cárcere estão sendo dados como causa-morte indeterminada, ou seja, esses presos não estão sendo testados. Enfim, se a gente tem uma dificuldade concreta de ver a testagem como política pública, né? A testagem em massa como política pública, não há qualquer sinal de que isso vá acontecer no Rio de Janeiro. Não há qualquer sinal disso. Mas então, isso me preocupa bastante, me preocupa bastante, porque o governador flexibiliza a circulação interna em nome de uma supostas cidades que não têm coronavírus. Como? Se ele não está testando para saber. Então, isso é algo muito preocupante. Então, e esses números que a gente tem com o teste hoje são também subnotificados, assim como aconteceu em toda a parte do mundo. É importante que a gente fale isso. Mas aqui, como não há testagem, você realmente fica com esses casos dentro do cárcere indeterminado. Ou seja, chegou ou não chegou o coronavírus dentro do sistema carcerário, dentro do sistema socioeducativo. A gente viu a tensão que aconteceu esse fim de semana dentro de uma unidade do Degase, onde os meninos estão ali quase um mês sem ver seus familiares. Isso é um ponto de tensão dentro do socioeducativo e dentro do sistema penitenciário. Então, esse caos, e as pessoas só têm notícias das mortes, mas não sabe se foi por coronavírus, não sabe quem serão os próximos. Olha que loucura! Se é um lugar já insalubre, se é já um lugar com uma superlotação e o quanto que esse vírus
ele é fatal justamente por conta da sua agilidade de contaminar as pessoas que vivem nesses ambientes insalubres. Olha a loucura que a gente está vivendo. Se entra o coronavírus no sistema penitenciário, no sistema socioeducativo, a gente vai ter um morticínio. E a gente precisa falar sobre isso, né? Não, não é escondendo os dados, não é subnotificando que a gente vai ter aí a realidade dessa situação. Então, não temos boas notícias com relação à testagem. Você trouxe aqui a questão da renda mínima. A gente tem, só na capital do Rio de Janeiro, né? A gente tem quase cerca de 2 milhões de pessoas que vão ser atingidas diretamente com essa política, só na capital. Mas é importante a gente pensar que o estado do Rio de Janeiro, e olhando para a capital também, tem um alto custo de vida. Então, diferente de outros lugares, né? Claro, a gente pode comparar com São Paulo, que também tem um alto custo de vida na capital. Diante disso, Henrique, nós apresentamos um projeto de lei para que a gente possa ter um complemento na renda mínima de R$ 150, porque aqui no estado do Rio de Janeiro, a cesta básica ela tem um valor muito acima do que é a realidade dos outros estados. Então, a gente vai fazer um pacote, isso o líder do governo assinalou para a gente na última semana. Essa semana não vai ter plenário, então não vamos ter votação, mas de um olhar específico da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj para todos os projetos que entraram em regime de urgência com relação à renda mínima. Então, nosso projeto vai entrar também para esse debate. Então, vai ser fundamental. Quando a gente fala... Pode perguntar, Henrique. Não, aí seria um complemento ao valor que está sendo pago pelo governo federal. Exatamente. Nós estamos propondo R$ 150. Ok. Exatamente. E igualmente para as mães que são chefes de família. Então, a gente reproduziria aqui no Rio de Janeiro a mesma realidade nacional, mas com esse complemento de R$ 150, enfim. Já conversei com o líder do governo sobre isso, já conversei com o presidente da casa sobre isso. Todos eles acham que, principalmente o presidente, o André Siciliano, achou muito viável. Então, vamos ver como é que vai se dar aí o desmembramento desse debate, que para mim é fundamental. É fundamental. Quando a gente fala de cesta básica, quando a gente fala de possibilidade de comida, né? Porque as pessoas hoje, concretamente, não têm o que comer. Né? São pessoas que estavam na informalidade, que estão na informalidade, que muitas vezes levam sua barraquinha para a rua para vender de manhã para ter o que jantar. A gente precisa falar dessas pessoas. Então, concretamente, a gente tem esse debate, que aí eles vão fazer um debate num pacote só sobre as nossas sugestões para a renda mínima. Passando disso, você falou também do isolamento social, né? Eu fico muito preocupada porque essa questão da flexibilização do isolamento, e claro, o Witzel falou, não vi ele apontando em nenhuma fala a possibilidade de manutenção do isolamento nos próximos 15 dias. Eles ainda não soltaram nenhuma atualização nesse sentido. O Witzel, ele está com coronavírus, o secretário de saúde também está com coronavírus, o presidente da Alerj também está com coronavírus. Então, a gente tem as figuras que fariam esse debate completamente aí desguarnecida da sua saúde plena. Então, isso também é um problema para a gente fazer as coisas funcionarem. Mas, enfim, a gente já estava numa votação remota e a gente quer continuar se organizando a partir daí. Mas toda e qualquer flexibilização do isolamento social e da quarentena é preocupante, porque todos os outros países já deram provas de quanto que o isolamento é essencial para que a gente não tenha aí um colapso no sistema de saúde, né? A gente viu aqui no Rio de Janeiro, e é importante a gente falar, isso foram dados do Ministério Público e da Defensoria Pública, 94% dos leitos de UTI do Rio de Janeiro já estão ocupados. No limite. Daqui a pouco a gente está tendo um colapso aqui no Rio de Janeiro. A gente já está acompanhando o que está acontecendo em Manaus, que já o sistema já está em colapso. Então, a gente precisa também se resguardar, e a quarentena e o isolamento social
é fundamental. Henrique, eu queria que você já fosse se despedindo, porque a gente só tem 3 minutos para finalizar a nossa live, porque eu só tenho 1 hora. Então, eu peço até para a galera dar coraçãozinho aí, chamar os amigos, porque a gente precisa engajar a página para que a gente possa ter mais tempo de live, né? Obrigado, Renata. Gostei muito. Henrique, muito obrigada. Eu também te agradeço. Gostei muito de conversar com você, de me atualizar de algumas questões. Parabéns para você e para a sua equipe, porque sei que seu mandato é uma construção coletiva a partir das demandas do povo, das urgências do povo. Segue firme mesmo com a equipe para poder fazer essa resistência, né? E concordo plenamente com você. Existe uma falsa polarização entre saúde e economia, né? É possível. E o Estado tem que se responsabilizar para garantir os meios para que as pessoas possam ficar em casa. E quanto mais a gente sai dessa crise cuidando das pessoas, daqui a pouquinho a gente pode retomar. E espero que para construir uma sociedade muito diferente, né? Que a dignidade humana esteja acima do lucro, que a gente possa viver melhor. Obrigado, tá, Renata, pelo convite, pela oportunidade de participar desse diálogo. Eu que agradeço, Henrique. A gente teve aqui o Freixo também presente na nossa live. Um beijo, Marcelo Freixo, está lá em Brasília, junto com a Thalíria, junto com o Glauber, ali numa frente super importante de debate do Congresso Nacional. Então, para a gente é fundamental. A gente teve outras pessoas muito queridas aqui também na live, da nossa equipe. Então, mando um beijo para todo mundo que também está fazendo essa construção dentro do mandato, né? Um mandato que é coletivo, ele também precisa expressar aí toda essa luta, né? E nesse momento mais que estratégico, um mandato como os nossos, né, Henrique? Porque o seu mandato também foi fundamental para a construção de uma Niterói diferente, né? É importante para que a gente possa fazer que, com essa ocupação do parlamento, seja uma reintegração de posse, né? Reintegração de posse para o povo. A gente precisa fazer disso. Então, muito obrigada, Henrique. Um beijo grande no seu coração, no seu pequeno, na sua companheira. E valeu mesmo. E a gente vai conversar mais vezes. Eu vou também salvar a nossa live, Henrique, para que a gente possa espalhar aí para a galera que não conseguiu assistir nesse momento. Então, muito obrigada, Henrique. Obrigada a todos vocês que ficaram aí compartilhando com a gente desse momento de reflexão coletiva também. Na luta a gente se encontra. Na luta a gente se encontra. Beijo grande. Tchau, tchau.